Bom dia. Bom dia a todos em mais uma edição que vai ao ar do Jornal História Hoje. Vários conflitos de terra se iniciaram na região de fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Conflitos que foram iniciados pelos moradores da região contra as empresas estrangeiras que foram instaladas ali com a ajuda do governo. A área foi concedida pelo governo federal para a construção de uma ferrovia entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, que está a cargo da empresa norte-americana Brazil Rail Company. O objetivo do projeto é trazer desenvolvimento, geração de empregos e escoamento das matérias-primas da região, como madeira e erva mate. As populações sertanejas recusam-se a deixar o local, apesar das ordens judiciais expedidas pelo governo. O líder dos revoltosos é um homem que vem sendo aclamado como santo e está aliciando centenas de fiéis para a sua causa. Aqui uma cena de suas pregações. Ele está trazendo uma mensagem, assim, mostrando que é possível a pessoa caminhar com seus próprios pés rumo a uma evolução e uma transcendência, assim, de toda a parte do sistema, desse mundo automático, assim, muito mecânico. É possível você viver sem estar ligado, assim, diretamente com isso, né? Você está no mundo, mas não ficar preso às coisas do mundo, né? Daí você transita e contribui para a evolução das consciências das pessoas que estão aqui, que é importante, né? A Força Pública do Paraná foi enviada para pacificar o local e nossa equipe entrevistou uma moradora da região que defende o movimento invasor e condena o que chama a opressão do governo. Bom dia, Ana, Pedro. Bom, estamos aqui com uma moradora que se incorporou ao movimento dos revoltosos, senhora Isabel. Boa tarde, Isabel. Nós gostaríamos de saber quais são as reivindicações dos revoltosos ao governo. Nós queremos permanecer nas nossas terras e que não sejamos tirados para atender outros interesses, né, outros grupos. Então nós queremos permanecer nas nossas terras, porque nós acreditamos que quem tem direito a permanecer na terra é quem nela produz, e não quem vem de fora. A senhora acredita que esses ideais da revolta vão resultar em alguma melhoria para a população? Com certeza, se nós não acreditássemos em melhorias, nós não estaríamos empenhados nessa luta, porque é muito arriscado. Então, como nós acreditamos, nós lutamos. E você acha que é válido estimular uma guerrilha dessa com tantas mortes? Nós não estimulamos a guerrilha. Quem transformou a luta agrária em guerrilha foi o próprio Estado, que se diz pacificador, mas usa a força armada e repressora para cima de nós, que eram as nossas terras, e querem nos tirar. E como você analisa a intervenção do governo federal nesse caso? Para mim, o governo federal ele deixa claro de que lado ele está. A partir do momento que ele quer tirar nossas terras para atender uma grande empresa internacional, ele deixa claro que não está interessado em manter na terra quem nela produz, mas outros grupos. Então, para nós está claro que o Estado está do lado dessas empresas e não da sua própria população. É certo. Muito obrigada, senhora Isabel. Voltamos ao estúdio com o Ana e Pedro. E atenção! Nosso enviado especial da redação acaba de enviar imagens exclusivas do município de Irani, onde eclodiu o conflito armado que deve pôr fim aos embates e estabelecer a ordem na região. Primeira bateria, fogo! E atenção, segunda salva, fogo! Fogo! E acabamos de receber a notícia, ainda não confirmada, que entre os tantos mortos no conflito, foi o próprio monge, que morreu em conflito com os policiais. Aguardem mais notícias sobre o conflito após os comerciais. A LRC Madeiras cria projetos em sintonia com o meio ambiente. Plantio e manejo de eucalipto em florestas próprias nos limites das leis ambientais. Ações de reflorestamento sustentável com áreas preservadas permanentes. Além de madeira serrada e pallets, a LRC Madeiras produz a lenha ecológica. São 35 anos de qualidade em serviços, respeito a seus clientes e proteção da natureza. LRC. Compromisso com o meio ambiente.
morte do monge, o movimento agora tem continuidade sob a liderança de uma jovem de apenas 15 anos. Maria Rosa diz receber ordens espirituais do falecido monge. A menina está comandando a defesa das terras e liderando a rebelião contra os 700 soldados enviados por Santa Catarina, Paraná e o governo federal. Os ataques dos revoltosos estão sendo dirigidos principalmente aos locais onde está instalada a madeireira Lamber e também aos cartórios da cidade, que contêm os registros de suas propriedades de terra. Vamos achar o título das terras. Nosso repórter enviado à capital federal entrevista o analista político Rogério Rosa para avaliar a possibilidade e os impactos de uma intervenção federal na região. Estamos aqui com o professor e analista político Rogério Rosa, que irá nos esclarecer o que está sucedendo no oeste do estado. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos. Quais as possibilidades que o governo pode adotar para acabar com essa manifestação? Em primeiro lugar, atender as reivindicações dos sertanejos, em especial a questão das terras, da delimitação e propriedade de terras para os trabalhadores, frear um pouco os desmandos da multinacional Lamber na região e também os desmandos dos coronéis nessa região. Os direitos que os fiéis têm sobre as terras, eles são de fato verdadeiros ou o governo tem permissão para ceder o terreno às empresas internacionais? Bom, as terras devolutas são terras do governo. O governo pode fazer delas o que bem entender. Porém, quando o governo resolve ceder essas terras para uma empresa multinacional e não para os trabalhadores que ali estavam e que produziam nessas terras, ele deixa bem claro de que lado ele está. As propriedades podem ser cedidas de fato para os trabalhadores ou então para a multinacional. A opção do governo tem sido em não privilegiar os trabalhadores. E o que representa a intervenção do Exército Federal nesse contexto da rebelião? Bom, essa intervenção representa uma continuidade, uma política nacional de tratar as questões sociais como questões de polícia. Então o que a gente percebe nessa intervenção federal é que o governo fez uma opção de que lado ele quer ficar, né? E que essa opção não é uma opção de agora, é uma opção de longa data. Quer dizer, na história do Brasil, sempre a opção tem sido feita pelo lado do mais forte. Quer dizer, vence, essa intervenção federal, ela tem perseguido os sertanejos, né? E ao mesmo tempo, enquanto isso, o governo protege a multinacional, né? Mantém o status dos coronéis, e enquanto isso prende as pessoas, mata outras, né? Destrói casas dos sertanejos. Então, essa intervenção tem representado uma política já de longa data na história do Brasil, que é de tratar as questões sociais como questões de polícia. Muito obrigado, professor. Voltamos ao estúdio com o Ana Pedro. Continue conosco. Após os comerciais, temos mais informações sobre o ocorrido. Ei, amigo, me serve um chimarrão com a erva mate Vier aqui do nosso chão. Amizade e hospitalidade que passa de mão em mão, cultivando a tradição do nosso chimarrão. Vier, mais saúde e bem-estar no seu dia a dia. Ei, amigo, me serve um chimarrão com a erva mate Vier. A radicalização do movimento no território contestado está mobilizando o país. Agora foi necessário intervenção federal para controlar a rebelião. Do Rio de Janeiro partiu o general Setembrino de Carvalho para pacificar a região. Suas estratégias estão funcionando. E os fiéis que estão sendo cercados começam a reclamar da falta de alimentos e também começam a fugir para outras regiões. O líder Manuel Ramos, ou apenas Adeodato, assumiu a liderança do movimento após a morte de Maria Rosa e está oprimindo os revoltosos, condenando-os à morte e perseguindo-os. O general Setembrino de Carvalho está fazendo o possível para reprimi-lo, mas ele se encontra foragido e protegido por seus rebeldes. Agora já sentimos o fim do conflito se aproximando e o início da pacificação. Nosso repórter que está na região conseguiu encontrar alguns fiéis que ainda continuam acreditando no legado do pretenso monge. Eu tenho fé, né? Eu tenho.
Acha que ele vai lhe curar? Pois eu pedi para ele força que me cure, né? A senhora tem rezado muito por morte? Tenho rezado para ele curar meu filho. Eu rezo para ver meu filho caminhando. Eu vim trazer meu cabelo que caiu de uma febre que me deu, que ficou tudo preto a minha perna e subiu aquela febre, então caiu meu cabelo e eu vim pagar aqui. E vou levando as pedrinhas para pôr na água, vou levando água e vou subindo para casa. Recolhemos alguns indícios da produção artística que tem sido produzida em homenagem ao monge. Produção artística que idealiza e glorifica o líder que iniciou todo esse terrorismo. Acabamos de receber a notícia de que Deodato foi preso e diretamente da penitenciária de Florianópolis ouvimos a situação pela nossa repórter. Bom dia, Alice. Bom dia, Ana, Pedro. Bom, estamos aqui na penitenciária e a situação está bastante agitada. Estamos aguardando o capturado Deodato, que não pôde descer do barco no pier do mercado público, pois haviam muitas pessoas aglomerando a passagem, e então teve que descer diretamente até o pier da Beira-Mar. A questão é, a prisão desse temido líder representaria o fim do movimento de lutas que tanto atormenta a população? De qualquer maneira, percebe-se uma atmosfera de esperança para que o conflito acabe e para que todos possam retomar suas vidas. Voltamos amanhã com mais notícias no Jornal História Hoje. Tenha uma boa tarde. Boa tarde e até a próxima. Isso vai ser em mudo, né? Sim, óbvio, né? Mas, professor... Nosso repórter. Isso vai resultar em uma melhoria para a população? Ai, meu Deus. Pode não pode. Tá. Voltamos ao estúdio com o Pedro.